Oi, pessoal. Agora nós vamos para a questão de número 111 do módulo 13, onde nós estamos revendo através de questões, todo o conteúdo teórico do direito constitucional. A questão 111 tem o seguinte enunciado. As assertivas abaixo consignam deliberações que não podem ser adotadas pelo poder constituinte estadual. Uma delas, porém, contém decisão que a Constituição Estadual pode tomar legitimamente. Assinale essa opção. Uma questão baseada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a simetria constitucional e o que os Estados-membros não podem fazer no âmbito de suas constituições estaduais por ferimento a essa simetria. Na verdade, os limites de atuação, de criatividade do poder decorrente, que é o poder que exige que os Estados criem novas constituições estaduais a partir da criação de uma nova Constituição da República, essas limitações simétricas são impostas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos. A letra A diz o seguinte: adotar regime parlamentarista de governo no Estado. Isso seria uma ofensa à simetria constitucional, a princípio sensível, tendo em vista que a Constituição adota o sistema republicano, a forma republicana de governo, seria incongruente, incompatível com a simetria que o Estado tivesse um primeiro-ministro e um governador. Letra B. Subordinar a nomeação do Procurador-Geral de Justiça do Estado à prévia aprovação do seu nome pela Assembleia Legislativa. Essa nomeação ela é feita pelo governador do Estado, conforme determina a simetria. Letra C. Outorgar ao governador do Estado imunidade à prisão em flagrante, à prisão preventiva ou à prisão temporária. Há decisão em adim no Supremo Tribunal Federal a respeito da aplicação do artigo 86 da Constituição no âmbito estadual. Se você se debruçar agora sobre o artigo 86, você vai ver que ele trata dos pressupostos formais para apuração de crime de responsabilidade e crime comum praticados pelo presidente da República. O artigo 86 tem um caput, tem um parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. O Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, onde analisava a constitucionalidade de um dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e esse dispositivo repetia, se eu não me engano, no artigo 147 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, repetia literalmente o caput, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º do 86, só que aplicado ao governador do Estado. O Supremo entendeu que os parágrafos 3º e 4º do artigo 147 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro eram inconstitucionais por ofensa à simetria constitucional, que é prerrogativa de chefe de Estado. O conteúdo do parágrafo 3º, aquela ideia de que não pode ser preso até que venha o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. O presidente da República não pode, mas o governador do Estado pode. Que esse atributo não é do governador, é só de chefe de Estado, ou seja, só do presidente da República. Tanto é que você acompanhou o ano passado, no Distrito Federal, o governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi preso enquanto governador. Ele era governador, depois ele renunciou. Mas ele era governador e foi preso. Exercendo o cargo de governador, foi preso pela Polícia Federal e ficou preso vários meses, renunciou na prisão, inclusive, continuou preso e depois foi solto. E hoje está respondendo ao processo em liberdade. Você acompanhou o caos que aconteceu no Distrito Federal no ano de 2010. Então, por analogia, a defesa do governador lá, o José Roberto Arruda, os advogados dele alegaram, não, mas tem lá a Constituição dizendo que o presidente não pode ser preso, mas tem a decisão do Supremo dizendo que aquela prerrogativa do parágrafo 3º do 86 não se aplica ao governador do Estado, consequentemente ao governador do Distrito Federal. E o parágrafo 4º também não, atribuído do presidente, não ser responsabilizado por atos estranhos à sua função. Ou seja, são dois atributos específicos do presidente cuja simetria é proibida. E aí, em razão disso, se montou essa questão, né? E com isso a opção ficou invalidada, né? O governador não tem essa imunidade à prisão. Ele pode ser preso sim, como a gente testemunhou no Distrito Federal. Letra D. Impor transferência obrigatória para inatividade de desembargador que com 30 anos de serviço público complete 10 anos de Tribunal de Justiça. Essa regra não guarda simetria com a Constituição da República. A opção né? Ele quer a decisão em que pode tomar legitimamente, só a opção mesmo, né? Que
atende perfeitamente a simetria, condicionar o processo criminal contra o governador do Estado perante o Superior Tribunal de Justiça à licença da Assembleia Legislativa. Quer dizer, há um juízo de admissibilidade que deve guardar simetria. Por exemplo, quando o presidente da República há uma denúncia de que ele cometeu uma irregularidade, seja um crime de responsabilidade ou um crime comum no exercício do mandato, não em razão de atos estranhos ao mandato. Se o presidente da República matar uma pessoa, né, cometeu um homicídio sem ter nada a ver com o exercício do mandato, ele só vai ser processado e julgado ao final do mandato. Porque ele não vai ser responsabilizado durante o mandato por atos estranhos ao exercício do mandato. É isso que o parágrafo 4º de 86 está dizendo. Agora, se ele comete um crime de peculato em razão da função que exerce, aí ele pode ser responsabilizado, a responsabilidade pode ser apurada concomitantemente ao exercício do mandato. É o que o 86 está explicando. Mas para isso tem que ser satisfeita uma condição específica de procedibilidade, qual seja a autorização da Câmara dos Deputados Federais, aprovando uma resolução em votação nominal plenária, com no mínimo 2/3 dos membros da Câmara votando essa resolução. 2/3 de 513. É o maior quórum do processo legislativo brasileiro. Está lá no artigo 51, inciso 1, 51, parágrafo único, quer dizer, está lá. Está na Constituição. Satisfeita essa condição de procedibilidade, essa autorização é dada, o presidente vai ser processado e julgado no Supremo, por crime comum, ou no Senado por crime de responsabilidade. E para ser condenado no Senado, também precisa de uma aprovação de uma resolução condenatória, com no mínimo 2/3 dos 81 senadores em votação nominal plenária, condenando o presidente à perda do cargo e à suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Está lá no 52, inciso 1, no 52, parágrafo único, isso. Simetricamente, o governador do Estado vai agir da mesma forma. Quer dizer, vão agir com ele da mesma forma. Se ele comete um crime, ou um crime de responsabilidade, um crime comum, ele vai ser processado e julgado, mesmo que esse crime comum não tenha nada, mesmo que ele mate uma pessoa, quer dizer, que não tenha nada a ver com o exercício do mandato dele, ele vai ser processado e julgado se a Assembleia Legislativa autorizar por um quórum de 2/3. Em crime comum vai ser processado e julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em crime de responsabilidade pela própria Assembleia Legislativa. Então, essa simetria é perfeita, né? E o artigo a questão 111 tem como opção, a única opção correta, a opção E. Perfeito. Agora vamos para a questão de número 112. Assinale a opção correta. Letra A. Vantagens de servidores públicos federais instituídas por lei federal não podem ser concedidas a servidor público estadual em norma de Constituição estadual. O Supremo decidiu isso também. Que a norma, a quem vai conceder vantagem é a norma da Constituição da República, que considera vantagem para todos os servidores, federais, estaduais, municipais, enfim. A Constituição estadual não pode. Essa é a correta. Letra B. Mesmo depois de mantido o veto do chefe do Executivo a certo projeto de lei, o Legislativo pode, dando-se conta de que o veto era intempestivo, dá-lo por inexistente, considerando o projeto de lei tacitamente sancionado. Errado. É outra decisão do Supremo, também numa DIN envolvendo uma lei do Estado do Rio de Janeiro. A história é a seguinte: o governador do Estado sanciona uma lei, essa lei sanciona não, o governador do Estado recebe uma lei, um projeto de lei, para analisar, para sancionar ou vetar. Esse projeto de lei é aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, dava conta de uma ascensão funcional a inspetores de terceira, a inspetores a delegados de polícia de terceira sem concurso público, ou seja, famosa ascensão interna. O governador do Estado percebe que há uma inconstitucionalidade ali, veta, apresenta razões de veto, a Assembleia Legislativa delibera o veto, mantém o veto. Passa-se um ano, e aí, mais adiante, alguém percebe que aquele veto do governador demonstrou intempestividade. O governador tem 15 dias úteis para apresentar o veto de razões de veto, ele apresentou depois. E aí, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro adota um procedimento absolutamente heterodoxo. Ele, por decreto legislativo, ele anula a deliberação do veto da Assembleia Legislativa e determina a promulgação e publicação daquela lei, outrora vetada. O governador do Estado vai até o Supremo se socorrer através de uma ação direta de inconstitucionalidade, tendo como objeto esse decreto legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e o Supremo decide que se a intempestividade do veto não é percebida no momento da deliberação do seu conteúdo pelo órgão legislativo, no caso pela Assembleia Legislativa, o vício de intempestividade ficou sanado pela manifestação soberana da Assembleia Legislativa, que manteve o veto. Então, não há como você anular um veto por intempestividade supervenientemente percebida. Está dando para entender?
Pois é, você vê que essas questões são bem mais complexas do que as outras, né? É bem mais complicado, você exige uma explicação mais detalhada. Então, você dentro dessa perspectiva, dentro dessa decisão do Supremo, se o vício de intempestividade não é recebido, não é percebido no momento da deliberação, e ocorre a deliberação se sobrepõe ao vício, a deliberação vai sanear o vício. E, uma vez que a deliberação saneou o vício, a lei permanecerá, ou melhor, o projeto de lei permanecerá vetado. Então, a opção B está errada por conta disso. Opção C. Não se admitem emendas parlamentares em projetos sobre a organização de serviços administrativos do Ministério Público. Não se admitem emendas parlamentares em projetos sobre a organização dos serviços administrativos do Ministério Público. Isso está lá no artigo 63, há um erro de redação aqui, né, e, portanto, invalida a opção. 63, inciso 2. Só você conferir lá. Letra D. Insere-se no âmbito da auto-organização dos Estados-membros a decisão de permitir revisões periódicas da Constituição Estadual, com quórum de uma maioria simples. Não há possibilidade de revisão periódica, a revisão foi prevista uma única vez na Constituição da República, 5 anos depois da promulgação da Constituição, isso está lá no artigo 2º, no artigo 3º dos atos transitórios, e acabou, na Constituição do Estado não existe essa possibilidade de revisão periódica. Letra E. Cabe aos Estados-membros definir os crimes de responsabilidade do governador e disciplinar o respectivo processo. Não tem que definir crime de responsabilidade e estabelece o processo. A Constituição da República é a União. Portanto, a única opção cabível na questão 112 é a opção A, por mais improvável que pareça. Questão de número 113. Suponha que um dispositivo de uma Constituição estadual reproduza literalmente um outro dispositivo da Constituição Federal. Uma certa lei parece afrontar esse mesmo dispositivo comum às duas Constituições. A partir desses dados, assinale a opção correta. Letra A. Se a lei suspeita for estadual, não poderá ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, mas apenas perante o Supremo Tribunal Federal. Negativo. Vai ser objeto de controle perante o TJ, se for o caso depois, no Supremo, através de recurso extraordinário, aquele fenômeno já estudado, chamado ofensa reflexa. Letra B. Se a lei suspeita for municipal, somente poderá ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Não, aí vai ser objeto de ADIM perante o TJ, em princípio. Que, em princípio, o Supremo não pode conhecer de lei municipal, a não ser que através da DPF, né, ou de arguição incidental. Letra C. Se a lei suspeita for estadual e se tiver sido objeto tanto de ação direta de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, como de representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, haverá conexão e o Supremo deverá julgar ambas as ações. Não. O Supremo tem uma postura jurisprudencial muito clara. Ele aguarda o julgamento da ADIM estadual, se for o caso, se for provocado, ele se pronuncia. Letra D. Se a lei suspeita for estadual e tiver sido julgada pelo Tribunal de Justiça em decisão transitada em julgado, como inconstitucional, ainda assim poderá ser objeto de controle abstrato perante o Supremo Tribunal Federal. Olha, se a decisão transitou em julgado, não cabe esse recurso extraordinário atípico, portanto, a opção D está errada. Opção E. Se a lei suspeita for julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça em sede de controle abstrato, poderá haver recurso extraordinário dessa decisão para o Supremo Tribunal Federal. É a única opção cabível, a opção é, você está diante desse fenômeno conhecido como ofensa reflexa, né? Você vê que existem várias maneiras diferentes deles embrulharem isso para presente, volta e meia você tem uma questão que vai exigir de você essa percepção, que o recurso extraordinário, embora seja um instrumento próprio do controle difuso, ele pode ser aqui excepcionalmente utilizado no controle concentrado. O recurso extraordinário aqui, ele vai produzir uma decisão com eficácia erga omnes, prescindindo da atuação do Senado da República. Então, essa postura acaba gerando uma colocação, eu diria, no mínimo sui generis, porque você vê que lei municipal pode ser objeto de jurisdição concentrada no Supremo, você vê que aqueles legitimados na Constituição do Estado podem provocar o Supremo em controle concentrado através da interposição desse recurso extraordinário que eu chamo de atípico, né? Você vê que a decisão em recurso extraordinário pode produzir por si só eficácia oponível a todos e até vinculante, se o Supremo assim decidir. Enfim, portanto, a ofensa reflexa. Aí a gente tem, na questão 113, a única opção correta, a opção E. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima. Foi um prazer e continue estudando, porque é assim que você vai conseguir aprovação no tão sonhado cargo público. Valeu, um abraço.